Olá, pessoal! Este vídeo é um tutorial sobre preencher atividades em formulário no Google Sala de Aula e também como entregar essas atividades por meio do celular, utilizando o celular. Bom, então vamos lá. Primeiramente, clicando no aplicativo Google Sala de Aula. Ao clicar, você entra na sua turma. Ao entrar na turma, observe no final da tela, né? Na parte inferior da tela, aparecem três itens: mural, atividades e pessoas. Mural é onde nós estamos agora, por isso que a cor está modificada. No mural, o professor pode colocar algum cumprimento, algum recadinho, alguma informação. Pode aparecer também a atividade ou não, mas sempre quando você quiser verificar quais são as atividades que o professor pediu, você deve clicar no segundo item, que é atividades. Então, vamos clicar lá embaixo em atividades. Bom, cliquei em atividades, aparece lá atividade aula 11, revisão 2. Tem aí a nomenclatura, né, o nome da aula. É só clicar na atividade, né, em cima de aula 11. Aí aparece, abre a atividade. Tem toda a orientação da professora. Então, eu fiz isso orientando os meus alunos, só que neste vídeo eu estou mostrando como que um aluno vê a tela. Então, como que você vai responder à atividade enquanto aluno. Então, agora, neste vídeo, é como se eu fosse uma aluna. O meu nome fictício agora é Ana Bruna Barros, né? Faz de conta que eu sou a Ana Bruna Barros. Bom, eu abro a atividade, vejo primeiramente do que se trata a atividade, observo embaixo do título se vale ponto ou não. No caso aí vale 10 pontos, né? De 0 a 10 pontos. Em seguida, vem os comentários da professora Nira. Ela diz: nesta aula revisaremos o gênero textual, artigo de divulgação científica. A atividade deverá ser realizada desta vez apenas utilizando o formulário. Há orientações sobre como preencher no vídeo anexado, que é o vídeo que está sendo feito agora, né? O vídeo que eu estou fazendo agora para orientá-los. Siga as orientações a seguir, abrindo os anexos na sequência em que estão postados. Então, a sequência é, primeiramente, abra o anexo do vídeo tutorial da professora Nira, que é este vídeo. Nele você terá o passo a passo para fazer a sua atividade. Se a professora está pedindo que a atividade seja realizada apenas no formulário, você vai ter que aprender a utilizar o formulário, por isso esse vídeo. Vejamos o segundo item. Abra os anexos de vídeos e podcasts sobre o Covid-19 para selecionar informações para a sua pesquisa. Então, por isso que tem estes vários anexos na atividade. Terceiro item, abra o anexo do formulário revisão 2, que é o último link, e responda. Caso você já tenha feito na atividade 2, refaça-o, procurando melhorar ainda mais suas respostas. Essa informação é porque tem aluno que já fez na atividade 2. Então, quem já fez, vai fazer de novo, só que melhorando, né? Revendo o que pode ser melhorado. E quem não fez, é a oportunidade de fazer. Aí vem os anexos. Vão aparecer, na realidade, para os alunos da professora Nira, 5 links. Por enquanto, aí só tem 4. Por quê? Porque o primeiro link é justamente este vídeo que eu estou fazendo agora. Bom, então vejamos aí. Quando você tem vários anexos, você tem que abrir anexo por anexo. Então, você abre o anexo, veja o que tem lá, faça sua pesquisa, faça suas anotações, pode fazer as anotações num caderno, onde você achar melhor. Vá fazendo suas anotações que achar interessante, depois volta novamente no Google Sala de Aula para abrir o segundo link e assim por diante, até o último link. O último link anexado
É a revisão 2, que é justamente o formulário. Observe que nessa tela, no finalzinho lá, está escrito seu trabalho e tem uma setinha, tá vendo? Essa parte você só vai clicar quando terminar de fazer tudo, quando já tiver feito, já tiver enviado o formulário. Eu vou clicar para vocês perceberem, ó, tá escrito seu trabalho, a setinha, tô clicando na setinha, olha o que acontece. Percebeu? Foi lá para cima, tá escrito seu trabalho. Embaixo de seu trabalho tem um mais, adicionar anexo. Quando você preenche formulário, você não anexa nada, absolutamente nada. Somente depois de ter preenchido é que você marca como concluído. Então, por enquanto, a gente não vai mexer em nada. Eu vou voltar para lá. Como é que faz para voltar? Simplesmente clico de novo na setinha. Estou clicando. Cliquei e voltou. Eu não entreguei nada. Você só pode entregar depois de ter preenchido o formulário. Bom, então vamos lá. Anexo por anexo. O primeiro anexo, vamos clicar nele, é o podcast Novo Coronavírus. Podcast, para quem não lembra, na realidade a linguagem da rádio, né? O podcast é um áudio que pode ter um fundo musical, pode ter mais de uma pessoa falando, uma pessoa sendo entrevistada. Então, é a ideia daquilo que acontece em uma rádio, tá certo? Então, este primeiro anexo são vários podcasts sobre o novo coronavírus. Vamos clicar nele. Clicando no primeiro anexo, podcasts. Olha o que acontece. Abre a página da internet. Aí você tem diversos podcasts. Ó, pandemia do novo coronavírus agrava problemas de saúde mental. Superfícies contaminadas podem transmitir o coronavírus. Cada um deste é um podcast que você pode escolher. Clicou, ouviu, volta, né, na tela do seu celular. No cantinho inferior tem a setinha para voltar. Então, você clica na setinha para voltar lá para o formulário. É isso que eu vou fazer agora. Faz de conta que eu já ouvi, né? E estou voltando para lá. Clico na setinha, voltei para o formulário. Volto no segundo anexo, que é outro link. Saiba tudo sobre o novo coronavírus. É bom que você anote, né? Estes itens, se você for colocar na sua pesquisa, tem um item lá da atividade que você vai ter que anotar os links, então já vá anotando. Bom, então vamos ao terceiro, né? Ao terceiro link, como o coronavírus é transmitido e por quanto tempo ele resiste por aí. Clicando, abre o site e aí você vai lendo, né? Todos os itens, veja o que é interessante, faça as anotações, veja que aqui, onde eu estou clicando, tá vendo? Eu copio e posso colar quando eu precisar colocar na pesquisa, é uma possibilidade também. Bom, vou voltar para lá. Clico na setinha de novo, voltei para o formulário. O segundo item, eu acho que eu tinha pulado, exatamente, eu havia pulado. Então, olha só, o segundo link tem aí várias informações sobre o coronavírus, os sintomas. Olha que interessante, né? De uma forma bem simples, bem resumida, que facilita a sua pesquisa. Então, quais são os sintomas mais comuns, os mais graves, as formas de transmissão que tanta gente ouve falar, né? Então, tudo isso pode servir para a sua pesquisa. Você pesquisa, olha e vai anotando. Já viu, já anotou no caderno, né, na sua anotação? Vai de novo na setinha lá embaixo para voltar para o formulário. Bom,
Suponhamos que você já tenha visto todos os links, já tenha feito as anotações. O que está faltando agora? Você vai entregar a atividade? Você vai clicar no seu trabalho? Não. Está faltando o último link. O último link que a professora coloca é justamente o link do formulário, que precisa ser preenchido e enviado. Então, vamos lá. O último link que está escrito Revisão 2, Pesquisa Bibliográfica para a produção de artigo de divulgação científica sobre Covid-19. Este é o nome do formulário. Vamos lá, clicando. Cliquei. O que acontece? Abre o formulário. Este formulário você precisa preencher. Bom, então agora é a aluna. Esqueci qual é o meu nome. Bom, meu nome é Ana Bruna Barros, né? Então, eu sou a Ana, faz conta que eu sou a Ana, e vou preencher esse formulário para entregar para a professora Nira. Então, eu começo a leitura. Revisão 2, pesquisa bibliográfica para a produção de artigo de divulgação científica sobre Covid-19, é o nome do formulário. Aí tem informação, né? Qual é a semana, apenas para que o aluno tenha conhecimento. Primeiro item que está pedindo aí, endereço de e-mail. Observe que tem asterisco e em outros lugares também tem. O asterisco significa que é obrigatório. Se você não preenche algum que esteja com asterisco, o seu formulário não é enviado. Então, primeira coisa, vamos lá, colocando o e-mail. Você digita o e-mail e você, obviamente, você vai colocar o e-mail que utiliza no Google Sala de Aula, né? Bom, depois o que tem para preencher? A turma. Ó, escolher. Você clica na setinha ao lado de escolher. Tem duas opções, ou sétimo A ou sétimo B, no caso deste formulário. Faz de conta que a Ana Bruna, né, pertence ao sétimo A. Então, vou lá, cliquei no sétimo A. Acabou o formulário? Não. Veja que nós estamos, olha na parte inferior, a página. Parte inferior do lado direito, página 1 de 4. Então, ainda faltam outras páginas. Já coloquei isso, opa, deu um probleminha, percebeu? Olha aqui o endereço de e-mail. O que faltou? Por que está vermelho? Aí você tem que verificar qual foi o erro. Precisa ser um endereço de e-mail válido. Quando aparecer essa informação, é porque você digitou alguma coisa errada, como eu fiz agora. Não prestei atenção, então eu tenho que digitar novamente. anabarros@gmail, faltou.com. Agora vai dar. Colocou o e-mail, colocou a turma. O que eu faço? Clico em próxima. Outra parte do formulário. Nessa parte está pedindo o nome, só que está pedindo para selecionar, ó, escolher. E tem uma setinha. Eu clico na setinha. Ao clicar na setinha, aparecem os nomes. Eu vou procurar o meu nome. Ah, tá logo no início, porque é a Ana Bruna Barros. Estou clicando. Pronto, cliquei. Veja que aparece o nome. O que eu faço agora? Vou para a próxima página. Clico em próxima. Agora vem a atividade. Então, tem a orientação, a etapa 1. Veja que são 8 atividades. E depois dessas 8 atividades, quando eu terminar de fazer a última atividade, eu vou clicar em enviar. Se eu deixar alguma em branco, isso não vai ser possível, o formulário não é enviado. Então, não pode esquecer de enviar o formulário. Vamos lá, vamos ler um pouquinho, porque assim eu já explico um pouquinho da matéria. Etapa 1, pesquisa bibliográfica Covid-19, né? O que vocês têm que fazer aí é a pesquisa, por isso tantos links. Você pesquisou e ainda deve estar pesquisando em várias fontes sobre o Covid-19. Quanto mais informações confiáveis você tiver, melhor escreverá sobre o assunto. Dentre os links apresentados na aula 2,
Você ouviu alguns podcasts, leu infográficos, reportagens e artigos de divulgação científica. A seguir, preencha cada item da pesquisa bibliográfica. Lembre-se de utilizar uma linguagem clara, de forma que tanto você quanto pessoas da sua faixa etária, ou seja, da sua idade, consigam entender facilmente o que você escreveu. Não é para copiar de outros textos, olha só a observação, hein? É para fazer o seu próprio texto. Após preencher todas as questões, envie o formulário. Vamos lá, então. Então, faz conta, né, que eu estou preenchendo. Eu sou aluna e estou preenchendo o formulário para a professora Neira. Note o seguinte, ó. Primeiro item, causas da doença, o agente causador, formas de contágio. Eu preciso responder onde está escrito sua resposta. Quando eu clico onde está a sua resposta, abre o tecladinho para eu digitar. Então, eu vou digitar. E aí eu começo. O agente causador da doença. E assim eu vou respondendo as questões. Eu só estou iniciando que é apenas para demonstrar para vocês como é que é. Observem essa questão de número 1. Então, você tem um lugar para responder e no cantinho direito tem lá quanto que vale essa atividade. 2 pontos. Vamos para a próxima. Como ocorre a transmissão, né? Como que o vírus é transmitido? Aí você começa falando, a transmissão da doença acontece e vai escrevendo. Bom, sintomas. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns, aí você vai relatar quais são os sintomas mais comuns de acordo com o que você observou. E faça o texto direitinho, né? Não vai simplesmente colocar, jogar as palavras, não. Escreva de forma que as pessoas entendam corretamente e seja um texto claro. Tratamento. Então, falando sobre o tratamento. O tratamento até agora. Aí vem a história da doença, né? Como que surgiu, o que que você sabe sobre ela. Então, a doença surgiu, coloca o lugar, né? O país onde a doença surgiu. E também é importante colocar a situação atual do Brasil, o número de doentes. Isso é informação muito legal de se colocar. Pode colocar do Brasil, da sua cidade, São Paulo, do seu bairro, Vila Brasilândia, Casa Verde, freguesia, seja lá onde for, coloque. É importante você colocar. Isso vai enriquecer o seu texto. Curiosidades. Curiosidades sobre essa doença, né? Ela atinge todas as pessoas. O que que você viu de curioso, que você assistiu de curioso, né? Por exemplo, as crianças, então você quer falar que alguma coisa que observou sobre as crianças, que elas, poucas são as crianças que são contaminadas com o vírus. Então você vai colocando, né? Formule o pensamento e coloca direitinho o texto. Prevenção, o que significa prevenção? Como é que a gente pode evitar, né? Então, o texto começando, podemos evitar o contágio, vai escrevendo. Bom, fontes das informações, que são os links, né? Os livros. Gente, se for livro, você coloca as informações principais. Você está pesquisando num livro, né? Livro de ciências, por exemplo, coloca qual é o autor, qual o título, edição, local e ano da publicação. E se for um site, você coloca qual é o site, copia e cola o link. Suponhamos que eu tenha colocado o site, aí eu vou colocar aqui. Disponível. Opa,
Onde é que eu tô colocando no lugar errado? A gente sempre precisa prestar atenção nisso, né? Como agora, eu achei que eu estava respondendo a 8, eu estava clicando lá na 7. Então, vamos lá, a 8. As fontes, né? Quando é site, costuma-se utilizar essa expressão, disponível em, você coloca disponível em, coloca o site e acrescenta a informação acesso em e a data que você está acessando, né? Por exemplo, dia 13 de julho de 2020. E pronto, fecha. Terminou de colocar as informações das fontes, ou seja, onde que você pesquisou, o que que você faz agora? Você clica em, só faltou, ó, tá tudo preenchido. O que que faltou, o que que falta fazer? Apenas clicar em enviar. Olha o que acontece quando você clica em enviar. Preencheu tudo, sua resposta foi registrada. Percebeu? Seu formulário foi enviado. Ah, que legal! Então acabou? Tá tranquilo agora? Não, você precisa voltar lá para o Google Sala de Aula para entregar a atividade. Lembra disso? Porque você preencheu o formulário, clicou em enviar. Quando você clica em enviar, o formulário é enviado. Só que aí você precisa marcar a atividade como concluída. Então, você deve voltar lá para o Google Sala de Aula, olha aí. Voltando, né? Eu cliquei nos 3 risquinhos que tem no celular, no canto inferior do lado esquerdo. Aí você clica novamente, ó, tá vendo que tá aparecendo a página da atividade? Então, eu vou clicar. Bom, gente, aí nós voltamos à página do Google Sala de Aula. Então, neste momento, o que que acontece? Você já entregou o formulário, clicou em enviar, foi enviado o formulário para a professora, ela vai ter acesso ao formulário. Só que ainda precisa fazer mais uma coisinha, você precisa entregar o seu trabalho. Porque até então é como se você não tivesse terminado a atividade. Então, o último passo é fazer o quê? Ao voltar para a página do Google Sala de Aula, onde está escrito seu trabalho, aí no final da tela, onde tem a setinha, vamos clicar na setinha, cliquei na setinha, aparece seu trabalho. Duas opções, adicionar anexo? Não. Se a atividade é em formulário, não tem anexo nenhum para entregar. É a outra opção, marcar como concluída. Pronto, vou marcar como concluída. Neste momento, aparece a informação. Você não anexou arquivos à aula 11. Ó, não esqueça, né? Isso aí é um alerta. Você não anexou. Mas você tem alguma coisa a anexar? Já que é um formulário? Não. Então, neste caso, é só um alerta, não tem problema nenhum. Observe que tem duas possibilidades aqui. Cancelar, ou seja, estou repetindo, eu não vou enviar a atividade como concluída. E aqui apareceu enviar novamente. Deixa eu dar um esclarecimento. Essa atividade, na realidade, eu já tinha enviado. E aí a professora retorna a atividade, dá uma nova oportunidade porque não estava muito bom. Por isso que está escrito enviar novamente. Do contrário, estaria apenas escrito enviar. Então, são duas possibilidades. O que você está querendo fazer? Enviar. Não importa se seja a primeira vez ou a segunda vez. É só clicar. Pronto, vou clicar. O que acontece? Olha aqui embaixo que está escrito trabalho enviado. Pronto, foi. E aí, gente, você conseguiu entregar a sua atividade. A sua tarefa, a tarefa da aula que a professora pediu, da aula 11, revisão 2, está completa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido como entregar atividades, né, como responder atividades em formulário, a questão de entregar o formulário e em seguida marcar a atividade como concluída. É isso aí, até uma próxima.